Bom dia, Wellen, seja bem-vinda. Nosso devocional, mais um dia aqui com vocês. Só esperar. Já manda para aquela amiga que vai precisar dessa palavra. Amanhã, e quando eu vi a Wellen entrando, eu falei, uau. Tua família se acabar. Bom dia. Dia. Sabe que eu sentei aqui e o Senhor me disse assim, coloca aquele hino. Então vamos escutar um pouquinho? Vamos lá, porque eu tava pensando assim, nossa, eu tô no ambiente, não consigo colocar nenhum louvorzinho. Vamos ouvir um pouquinho, então. Tá ouvindo? Tá dando pra ouvir bem, gente? De tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Declare sobre a sua vida hoje as bênçãos de Abraão. Ó. Bênçãos serão tua casa. Bênçãos serão Deus engrandecerá. O nome dele, não o nosso, o nome dele vai ser engrandecido. Ele vai fazer isso, querido. Amém. Ele vai fazer. Eu creio nessa bênção. Ai, minha gente, eu vou deixar a música de fundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo que foi entrando aí. Sabe, tia, deixa eu te contar uma coisa. O pastor Rubem já tá aí. Ontem à noite ele fez uma live, ele falou da nossa live. Quero agradecer. Especial. Muito especial. Que especial. A Angel, Angélica, seja bem-vinda. Mas foi muito especial, até pelo que ele falou, né? Dessas lideranças que precisam se movimentar. E eu me senti muito acolhida e muito amada pela minha liderança, tá falando né, de mim. Então, como o Senhor é maravilhoso. Cobrindo, né? Que a gente precisa da cobertura deles espirituais, né? Então, que Deus honre a vida deles. Amém. Assim, a gente abençoando e sendo abençoado, a gente só vai sendo abençoado também, né? Sabe que eu até vou falar que eu vivo já, eu ia mandar a live depois, mas não ficou salva, porque eu ia te mandar para te assistir, que foi linda. Mas, enfim, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou continuar falando sobre o que a gente estava falando ontem, porque a gente conversou até depois, durante o dia, né? E também teve algumas anotações que depois eu estava olhando e a gente não comentou, né? Deixa eu só um pouquinho, Mayara. Eu só quero dar bom dia para a Daia, gente. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre a Daia e aí a gente vê assim que quando a gente diz o sim para o Senhor, eu já vou começar a chorar, né? Ô, vida! Quando a gente diz o sim para o Senhor e quando realmente isso é um projeto dele, ele nos surpreende, sabe? E eu agradeço ao Senhor e a Dai, assim, porque realmente, assim, foi algo que eu não esperaria. Eu acho que nem, ó, tô chorando, nem a Mayara, mas Deus tem um propósito muito lindo, e não é meu, não é da Mayara, a gente só é instrumento do Senhor, mas ele vai agregando pessoas nesse propósito. E a Daia, essa abençoada, então chegou ontem também para fazer parte de algo muito lindo que Deus já está levantando. E Deus, eu tenho certeza que Ele vai expandir em mulheres muito longe, mais do que a gente possa imaginar, sabe? Porque eu e a Mayara, a gente está começando com o que a gente tem. Ontem eu disse para ela, Mayara,
a gente está indo na nossa humildade. A gente está indo, é isso que Deus quer, um coração humilde, um coração que realmente esteja disposto a servir Ele com o nosso coração, né? E aí a gente, onde for surpreendido, então, com esse presente, né? Um presente da parte da Daia. Daia, Deus te abençoe. E, então vamos lá. Chega de choro, senão eu vou começar a chorar antes do devocional começar. Eu já estou aqui, né, chorando. Mas agora vamos contar o testemunho antes de começar o devocional, então, porque eu acho que vai bater muito com o que eu quero falar aqui. Então, né? vamos lá. A gente está desde novembro do ano passado, se eu não me engano, orando, falando, movimentando, orando muito. E o Senhor entregava muita palavra, o Senhor dava direção. Mas o nosso medo, porque a gente quer sempre fazer com excelência quando a gente vai fazer, né, alguma coisa. E aí a gente diz assim, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, mas eu preciso de tal coisa. E de repente o Senhor falou assim, se vocês não fizerem, eu vou colocar outra pessoa para fazer. E aí a gente se coçou, né? Aí a gente começou, não, vamos fazer com o que a gente tem, vamos abrir uma live, vamos falar. O Senhor já entregou o que a gente precisa, que é a palavra. Então, deixa o resto acontecer. E todo o movimento de criar um YouTube, de estar aqui, isso tudo, eu, Maiara, acredito assim, cada um o Senhor entrega um dom, cada um o Senhor entrega o seu fruto, né? Exato. E juntos, quando a gente consegue juntar todos os frutos, essa árvore, ela se torna um jardim, né? E eu estava fazendo, a gente estava fazendo do jeito que a gente podia, né? Na nossa humildade, na nossa simplicidade, porque não é o nosso fruto. Mas a gente estava fazendo. E aí o Senhor viu o quanto estava pesado para a gente fazer, e não estava sendo, talvez, da excelência dele. Mas ele precisou tratar o nosso ego primeiro, de dizer assim, vão e façam como vocês podem. Né? E quando a gente se entregou, quando a gente começou a fazer, no primeiro dia de devocional, ele levantou uma pessoa maravilhosa, que ardeu o coração dela, e eu achei lindo a mensagem, quando ela falou assim, Deus tinha falado comigo que eu precisava fazer um canal, que como é a minha especialidade, como é o meu fruto, né? Eu entendo disso, eu precisava me movimentar, e aí quando ele trouxe vocês, eu sabia que era com vocês que eu ia ajudar. Então, gente, eu tô arrepiada aqui, porque vai muito de encontro com o que a gente falou, né? A gente estava uma figueira seca, talvez, de dizendo assim, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho, né? Por quê? Eu vou ler muito do que eu escrevi. Vai lá. Né? A gente quer sempre alimentar o nosso ego, alimentar o nosso eu, né? E aí, a gente tem medo de renunciar a algumas coisas. A gente tem medo de renunciar, talvez, a nossa imagem, o nosso propósito. Né? A gente vai se alimentando desse ego e a gente fica presa nesse ego. Né? E quando a gente dá um sim para o Senhor e a gente esquece desse ego, a gente se alimenta. O filho do pastor Rubens falou um negócio ontem que eu achei sensacional. Ele falou, você se diminui, você se esquece do ego quando você está alimentado do Senhor. Esquece de si, né? Exato. É diferente, porque se torna um estilo de vida, não é mais um dia que você vai atrás, não, é a todo momento. E aí aquilo vai te suprindo, aquilo vai te dando o combustível que você precisa. E aí ele vai levantando pessoas, porque ele conhece o teu íntimo, ele conhece o teu coração. E ele sabe que talvez aquela figueira que estava seca só precisava de uma água para voltar a dar frutos. E aí ele transborda essa água de vida, né, nas nossas vidas. Então, Daia, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu estou muito feliz. Você não tem ideia do quanto você está sendo um presente do Senhor para nós. E a gente está muito impactada, gente, porque foi no primeiro dia de devocional. No primeiro dia de devocional, o Senhor já levantando mulheres para estarem ao nosso lado. E a gente sabe que a Daia é a primeira de muitas que vão vir, que vão nos ajudar nesse caminho, porque a gente não sabe tudo, a gente está aqui sendo instrumento e a gente tem muito para aprender com todo mundo que está aqui também, né? Amém. E eu vou ler de novo o versículo de ontem, tá? Para a gente continuar.
Eu vou continuar no mesmo versículo, Ok. que é Mateus. Se você tem uma Bíblia, ou se você consegue, vai lá, pega a sua Bíblia. A gente vai abrir em Mateus 21, do 18 ao 22. Vou dar um tempo para você e vou falar o porquê que a gente vai continuar nessa tecla. Porque assim, não adianta a gente vir aqui e todos os dias trazer uma palavra, trazer um versículo novo, e você não entender o que você precisava entender do versículo, né? Então eu não estou preocupada com chegar aqui e dizer para vocês assim, nossa, eu entendo tudo da Bíblia. Não, gente, eu não entendo. Eu estou aprendendo, tá? Mas para eu entender, eu preciso realmente estudá-la. Só que eu não estudo ela lendo ela de capa a capa, como diz a minha filha. Eu estudo ela entendendo. E depois que a gente entende cada versículo, o que Deus quer falar com a gente através de cada frase, né, que o Espírito Santo vai trazendo esse entendimento, esse diálogo, essa troca que a gente está fazendo, a partir daí, eu me tranco no meu secreto, no meu quarto, e aí sim eu vou viver experiências. E incrível, eu queria que a live de ontem tivesse ficado salva, porque tudo isso veio da live de ontem. Primeiro você estuda, depois você se tranca no seu secreto e você vive experiências com o Senhor, que são só suas, tá? Só suas. E então, vem aqui, estude, escute, mas não adianta sair daqui e fazer a mesma coisa que você fazia ontem. Você vai lá, vai se trancar no seu secreto e vai viver a experiência com o Senhor, vai deixar Ele tocar no seu coração, vai viver com o Espírito Santo tocar no seu coração, para que aí sim você comece a ter uma experiência, uma vida de intimidade com o Senhor, tá? Então vamos para a palavra? Ao voltar da cidade de manhã cedo, Jesus sentiu fome. Ele viu uma figueira à beira da estrada e se dirigiu a ela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. E lhe disse, nunca mais produza fruto algum. E a figueira secou instantaneamente. Quando os discípulos viram isso, comentaram, como é que a figueira secou instantaneamente? Em resposta, Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade. Se tiverem fé, até perdi aqui, ó, e não duvidarem, vocês não surfarão o que eu fiz à figueira. Mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, isso acontecerá. E tudo que pedirem em oração, tendo fé, vocês receberão. Amém. Só para eu finalizar, se deixar tinha falado, ontem a gente falou muito sobre quando Jesus passou e encontrou a figueira, ele está passando pela sua vida. Vou repetir novamente, ele está entrando na sua vida hoje. Ele está passando. O que você vai fazer? Vai convidar ele para entrar ou vai deixar ele passar? Muitas vezes a gente quer coisas. Eu estou até lendo para não esquecer, porque a gente está enraizado no solo seco e ainda não estamos prontos para aceitar a nossa caminhada com Jesus. Uma caminhada de renúncias. Pois o mundo que nos aconselha, o mundo ele nos aconselha coisas vãs. Nos apresenta coisas prazerosas, lindas, luxuosas, que nos tiram da presença, nos tiram do caminhar, do olhar para Jesus. É muito mais fácil a gente caminhar na bagunça, no prazer, naquela felicidade momentânea, do que sacrificar e fazer renúncias. Só que essa falsa felicidade, ela não vai te suprir, né? Ela vai ser momentânea e daqui a pouco você vai sentir falta. Você vai sentir falta, você vai sentir um vazio que só pode ser preenchido por Jesus. Só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. E se Jesus está passando nessa estrada, peça para ele no dia agora, sabe? Está aí no teu mental. Ou fale alto mesmo. Peça para ele, Jesus, eu estou aqui. Eu não vou ser essa figueira seca. Me frutifica. Me frutifica. O que o Senhor encontrar em mim, se for raiz seca, rega, joga fora essa seca. Me transforme para que eu possa viver a tua verdade, né? Muita gente ontem me respondeu que está com o coração triste. Então,
se permita ser curado, sabe? Quando Jesus passa, ele vai reacender, ele vai aflorar tudo aquilo que está dentro de você. E só vai conseguir transformar, ele só vai conseguir fazer uma bagunça se ele tirar tudo. Pega o exemplo da nossa casa. Como é que a gente vai arrumar, limpar a nossa casa e arrumar a casa? A gente tem que tirar tudo muitas vezes. Tem que tirar toda a bagunça, tem que tirar todo o lixo, para daí sim deixar um ambiente novo. Então, que o Senhor te encontre, e se tiver um lixo, porque a gente sempre tem, que ele jogue fora. E que você esteja disposta, que você esteja com o coração aberto para ser esmagada. Mas para te transformar em um novo fruto do Senhor, tá? Tem mais coisa que eu quero falar, mas eu vou deixar a tia falar um pouco disso, para depois a gente voltar. Então, o novo do Senhor está chegando aí, né? Eu quero só voltar de novo para o sim da Daia, porque eu acho assim muito interessante, porque Jesus estava passando no momento, assim como ele passou e ele nos convidou e a gente disse sim. Então, quem sabe hoje tu também deva dizer o sim para o Senhor. Mas quando a gente diz o nosso sim para o Senhor, a gente não pensa que a gente vai ter uma vida muito... uma coisa que eu digo, que foi esses dias que eu escutei, porque a palavra do Senhor, ela vai nos confrontar. Ela não vai nos deixar... ai, mas que bom! Ela nos confronta. Se a palavra do Senhor não nos confrontar e não nos tirar, ela não veio para nos deixar num lugar tranquilo, ela veio para nos trazer transformação. E é isso que arde dentro do nosso coração, né? Mas eu quero falar hoje, então, dentro dessa passagem aqui que a gente começou a ler ontem, a gente vai alguns dias falando, até Deus dizer, ó, chegou, pode passar para outro, e eu acho que como a Mayara disse, Deus nos trouxe um alimento, e eu acredito que esse fruto foi gerado em nós para que Deus gerasse no coração de vocês também, né? E hoje a gente vai falar sobre a fé, porque Jesus diz assim, ó, eu afirmo a vocês que isso é verdade, se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz, e como esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão fazer ou dizer, né? Este monte se levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Então, hoje a gente vai falar muito da fé, né? Eu disse para a Mayara porque eu achei muito assim que Jesus foi até a figueira, não encontrou o fruto, e ele queria muito se alimentar. Ontem até falei assim que quando a gente vai no restaurante, a gente sabe que lá vai ter o alimento para nós, né? Então, se tu chega no restaurante, como assim não tem comida? É óbvio que no restaurante tem que ter comida. E acho que foi isso que Jesus chegou na figueira e disse... Ele sabia que ela não tinha, né? Mas, enfim, como assim? Tu é linda, viçosa, mas tu não tem o fruto que eu preciso comer, né? E aí, logo depois, Jesus diz, né? Ali os seus discípulos perguntam para ele por que a figueira, então, secou, uma ordem de Jesus, mas a gente sabe que a figueira estava seca, e simplesmente Jesus disse para ela, então, seja o que tu é por dentro, vazia. Vazia. E a gente, não é que hoje às vezes a gente se pega ainda em momentos vazios, né? Mas hoje Jesus sempre nos enche. E aí Jesus diz assim, eu afirmo a vocês que isso é verdade, se tiverem fé. Então, a fé é algo que tem que acompanhar a nossa vida com Jesus. E aí ontem eu estava refletindo, e eu acredito que fé é um fruto, porque tudo que vem do Espírito Santo é um fruto, né? E a fé é algo que tem que ser exercido na nossa vida diariamente, constantemente, a gente tem que se mover em fé. E aí eu li uma passagem que o apóstolo Paulo, né, ensinou que a fé é firme o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus. E aí eu fui lá ler, então, em Hebreus, e aí deixa eu ler aqui, o que diz lá em Hebreus, então, 11, né? Que diz, então, que a fé é a certeza das coisas que a gente vai receber, e realmente a gente vai para a parte que tu vai mentalizar, porque tudo que a gente mentaliza em fé acontece.
Então, muitas vezes, a nossa mente está muito bloqueada, está muito fechada e não consegue ter fé. Mas Jesus diz que até um monte tu pode transportar, tirar do lugar através da fé. Talvez um monte que hoje eu posso estar falando, pode ser um monte de um problema que tu tem, ou de algo que tu precisa resolver. Mas Jesus diz que em fé a gente pode mover, ser curado, receber milagres, é acreditar, é determinar, sabe? Antes de eu falar aqui sobre a fé, né, dos nossos antepassados, Abraão, eu vou falar algo, um testemunho meu, agora não sei por que lembrei, e eu acho que isso é um mover em fé. Em 2022, 2023, eu tive um problema de arritmia, do nada, assim, apareceu um problema de arritmia, e eu não me adaptei com as medicações, e o médico disse que eu tinha que fazer um cateterismo. Passei 3 meses, assim, muito, muito difícil. Eu achava, assim, que se eu deitasse, eu não ia acordar, porque mais era de noite o problema de arritmia. E eu comecei a ler, e eu não sei onde está o versículo que eu li, mas dizia que não era para a morte. E ali eu me apeguei em Deus. Eu comecei a me mover em fé e declarar que eu estava curada, que Deus tinha me dado um coração saudável, e eu tinha um coração e tenho um coração saudável. E foi por 3 meses assim. Foi constante oração e declaração, muitas vezes ao dia. Eu dizia, Deus, tu me deu um coração saudável. Eu não aceito. Eu não aceito arritmia, eu não aceito enfermidade sobre a minha vida. E eu comecei a entrar em propósito de jejum, em oração. E fiz todos os exames. E aí um dia o Senhor me deu um sonho que eu tinha que fazer um culto de agradecimento. Eu tinha que fazer um culto de ação de graça na minha casa para celebrar a cura. E eu pensei, poxa vida, eu nem estou curada, eu tinha sintomas, tudo. Eu disse, Deus, como eu vou fazer um culto na minha casa se eu não estou curada? Mas em fé, eu disse, não, eu vou fazer. Eu acordei de manhã, foi no domingo, numa segunda-feira, eu disse para o meu marido, olha, eu sonhei assim, assim, e eu quero fazer um culto aqui em casa. E ele disse, mas quem vai vir fazer o culto? Eu disse para ele, não, Deus já lá no sonho já me disse quem ia vir aqui. Então, tem meus irmãos, tem o Cláudio, que é um homem de Deus, eu tenho o Antônio, que é um homem de Deus. E Deus me falou que era eles que iam fazer esse culto de ação de graça já para celebrar a cura. E eu fiz, e eles vieram, foi uma bênção. E eu vou dizer para vocês que enquanto eu estava tendo culto, eu estava tendo muita arritmia ainda, mas eu na fé, eu exerci tanta fé, e no próximo domingo de culto, dia 10 de julho, dia do meu aniversário, era no culto de manhã e de ceia, e eu fui pro culto, e o Márcio disse para mim assim, olha, a gente vai, mas se tu ficar ruim, a gente vem, porque eu tava bem ruim, né? Ele disse, se tu se sentir mal, eu disse, não, eu tô ruim, mas eu vou igual. Se eu não aguentar, eu venho embora. Daí esse foi o combinado, se eu não aguentasse, eu ia vir embora. E realmente eu cheguei lá e eu comecei a ficar muito mal ali, né? Muita arritmia, muito forte. E aí eu disse para os meus irmãos, olha, vocês orem por mim e me abençoem que eu tô indo para casa porque eu tô ruim. Ok, eles ali, né, no banco, oraram por mim. O Cláudio orou por mim. O Antônio olhou para mim e disse, Deus vai te curar hoje. E aí eu disse, amém, amém, mas eu estava muito ruim, muito ruim. E daí quando eu me levantei, o louvor começou a cantar. Recebi um novo coração do Pai. E ali, naquele louvor, eu entendi que Deus estava me dando um coração novo. Um coração regenerado, um coração transformado. Mais uma vez, Deus ali quebrou talvez algo que tinha no meu coração. Eu chorei muito, passei mais mal ainda, né? Porque quem sabe, quem tem um problema assim de coração fica muito mal, eu fiquei muito mal. Fiquei até o final do culto, ceiei, e os dias foram passando e eu recebi a minha cura. Então, eu sei que isso é um testemunho assim de se mover em fé, sabe? Acreditar
que Deus é o Deus do impossível. E eu, todos os dias, quando eu ia orar, eu dizia, Deus, obrigado pelo coração regenerado que o Senhor me deu, um coração sarado, sabe? E então esse é meu testemunho. Olha só, hoje foi além, né? Mas então, e aí... Olha como bate com tudo que a gente está falando aqui, né? Porque se você teve que acreditar. Porque o mover da montanha, as pessoas acham assim, eu vou ali, vou falar para aquela montanha e ela vai se movimentar. Que vai acontecer do dia para a noite. E aí, param de acreditar. Tipo, eu vou acreditar que eu vou te entregar, eu te entrego e você vai fazer na hora. E não é assim. Porque você não entregou se você já faz com aquela... Como se você estivesse desafiando Deus, sabe? Ó, tô fazendo, agora faz sua parte. Não é assim, você não tá lidando com pessoas. E sabe que eu dizia, Senhor, se for de ti, tá tudo bem, eu tô preparada. Pode ser, se eu tiver que viver mais alguns anos, eu vivo, mas se não, Senhor, tô preparada, sabe? Tipo assim, não é que eu quero viver. Não, Senhor, eu precisava da cura. Eu disse, Senhor, eu preciso de uma cura. A cura não, eu sei que eu tenho um coração saudável. E isso eu declaro todos os dias que eu sou saudável, sabe? Mas é se mover em fé. A montanha pode ser uma enfermidade, a montanha pode ser um relacionamento, a montanha, seja o que for, a gente tem as nossas montanhas de dificuldades, né? Jesus já disse que nós teríamos aflições, mas a gente tem que confiar e descansar nele, né? E aí, então ele não é homem para mentir, nem filho do homem. O homem para que se arrependa, né? Então, é crer sem ter aquele jugo, né? Porque a gente aprende a ter o jugo e achar que você está falando com o homem. É confiar. Mesmo que ainda não chegou, confie e continua. E a gente está se movendo em fé, Mayara. Deus tem nos falado isso. Eu acho por isso que é tão importante essa palavra que a gente vai ler, porque ela foi nos entregue, porque ela é especial e específica para cada dia. Deus vai falar conosco, sabe? Como eu disse, não é só quem está ouvindo que vai ser alcançado, mas nosso coração vai ser alcançado, as nossas vidas estão sendo alcançadas pelo Senhor. Então, na Hebreus, então eu vou ler 2, diz assim, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê, sabe? Então, Deus disse assim, eu acho extraordinário quando a gente vê, tu tem que ter fé para acreditar. Mas na palavra do Senhor diz que lá em Gênesis, quando ele disse, haja luz, e ali houve luz. É pela palavra, é pela fé que a gente vai conquistar, é pela palavra, é pela fé. Então, o que eu quero dizer assim, se mova em fé, se mova em fé. Se o seu casamento está quebrado, se mova em fé. Se o teu filho não está como tu quer, está indo nas drogas, ou tua filha, se mova em fé. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais quando tu espera nele, quando tu confia nele. Ele vem e faz, e ele te surpreende, porque é muito maior e muito melhor do que a gente espera, sabe? Então, é o mover em fé. E o mover em fé, a pessoa, né, tem que trazer para o lado racional. A tia falou ali, né, muitas pessoas estão... não declaram, não visualizam e não declaram isso. Mas o que eu vejo? As pessoas são muito racionais hoje em dia. Muito. As pessoas estão muito para essa coisa de como eu faço isso, como eu faço aquilo. Mas, gente, se você for parar e analisar, hoje a ciência só explica o que está escrito na palavra. Só isso. É Deus dando doses, dizendo assim, para aqueles que ainda duvidam, eu estou comprovando que eu estou aqui. Eu estou comprovando isso. Né? E se a gente for parar e analisar, o nosso mental, ele é um acesso ao mundo, ao campo espiritual, ao mundo espiritual. Só que esse acesso, ele vai te trazer coisas boas e vai te trazer coisas ruins. Quem está acessando a sua mente?
Você está se permitindo deixar que Deus acesse, trazendo coisas positivas, exercendo a sua fé? Ou você está lá no vitimismo, no coitadismo, né? Que nem existe a palavra, mas enfim. Você está se fazendo de vítima, você está sendo coitado, você está apontando para o outro, porque é muito fácil, falando de relacionamento, no geral, não só de casamento, mas de casamento em específico, é muito fácil dizer assim, porque o meu marido não faz isso, porque a minha esposa não faz aquilo, porque eu não aguento mais chegar em casa e ver isso e ver aquilo. Ou quando acontece uma situação, você já perder a paciência. É muito fácil fazer tudo isso. O meu marido tem uma coisa que ele fala assim pra mim, é fácil desistir, né? É muito mais fácil você desistir do que você ter fé, do que você confiar, do que você seguir firme, né? Olhando para o Senhor. Para e pensa. Por que Pedro caiu nas águas? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele se perdeu da fé. E aí foi onde Jesus falou para ele, homem de pouca fé. Por quê? Porque na primeira tempestade você olha para o lado. E se você olhar para o lado, você vai cair. Eu vou pegar o exemplo do que a tia estava falando. A tia começou a declarar na sua vida, né? Então visualizava, declarava tudo que a ciência tem mandado fazer, que o mental fala, tá ali, tá na palavra, tá? Então, se você faz, se você entende o poder, se você já coloca o Espírito Santo à frente, isso tem peso. Não adianta você fazer por fazer. Se você não tiver um encontro com o Espírito Santo, não vai resolver nada. Então, se você não se limpar, se você não limpar, não se entregar, se você não clamar por misericórdia do Senhor, não vai adiantar nada você fazer. Nada. Não vai. O Senhor conhece o teu coração. Então, não adianta você chegar e mostrar para as pessoas que você está fazendo algo, porque não vai acontecer. O Senhor conhece o teu íntimo. Declare e siga firme. Porque eu podia ter desistido de dizer assim, não, eu não estou melhorando. Não, Senhor, como é que eu vou no culto se eu tô mal, se eu tô passando mal? E aí tu vai contando desculpa, você vai se fazendo de vítima e para de seguir na fé. E aí você olha para a tempestade, você cai. E o Senhor quer que você se mantenha firme. Gente, eu não tô dizendo assim, tem um problema de saúde, por exemplo, eu não vou no médico. Não, você tem que buscar. Não, vá. Não, tanto que eu fui. Não, tanto assim que... Porque assim, porque eu vejo o propósito de Deus em todo momento, eu vejo o propósito de Deus a te levar lá naquele médico, vai ter um propósito. E assim, gente, não é porque a gente é servas do Senhor que a gente não tem que cuidar da nossa saúde. A gente precisa fazer os nossos deveres. Não que tu estrague o templo do Espírito Santo e aí tu vai cobrar de Deus uma saúde perfeita. Tu não se cuida na tua alimentação, mas tu vai cobrar uma coisa do Senhor. Tu não faz um exame médico, mas tu vai querer que o Senhor venha e te supra. Não faça a tua parte. Eu fui no médico, fiz todos os exames, aí eu não falei ali. Aí quando eu fui no médico levar todos os meus exames, ele disse, tu não tem nada. Tu não tem nada. E eu disse, eu sei que eu não tenho nada, porque eu tenho um Deus, que ele é um Deus de milagres, sabe? E se manteve firme na fé. Confiando na fé. E assim, Mayara, e Deus nos faz, não é que ele prova, porque Deus não prova ninguém, mas a gente tem que se mover em fé. Quem prova é a gente mesmo. É pra gente se provar. É pra gente dizer assim, não, agora eu vou matar o espírito humano e vou viver, e vou deixar o Espírito Santo de Deus entrar na minha vida. Né? E para quem não entendeu essa passagem, lá em Gálatas 5, Paulo fala muito que a gente tem o Espírito humano e o Espírito Santo. Os dois vivendo dentro da gente. Que é o que eu acabei de falar da questão do mental, né? E se você tem os dois espíritos falando na tua mente, qual dos dois você vai matar? Porque um dos dois você vai ter que matar, porque você enlouquece. Só que hoje em dia é muito mais fácil eu matar o Espírito Santo, porque eu não vou precisar abrir mão de algumas coisas e viver numa vida superficial, do que eu renunciar e viver com o Espírito Santo. É muito distorcido. É que eu vejo assim, Mayara, que a gente não viu o outro lado espiritual. Então as pessoas
vivem, e eu vivi, não posso dizer que hoje eu sou 100% a santa. Não sou. Não, Eu sou pecadora tanto quanto, né? Mas a gente, antes de conhecer o Senhor Jesus, nós buscava preencher o vazio que cabe tamanho certinho dentro da gente. Ele cabe. Ele preenche todas as lacunas do nosso coração, do nosso pensamento, né? Só que a gente procurava onde? Onde? Na bebida, na farra. Vou dizer uma coisa minha, tá? Que eu nunca fui viciada nessas coisas, não. Mas assim, ó, a gente fala muito pra mulher, né? Não sei se tem homem também que é assim. Mas eu era uma pessoa muito consumista, Mayara. Muito consumista. E é um vazio que precisa ser a minha alegria era ir lá, gastar. Eu nem tinha saído de dentro da loja, a tristeza já estava no meu coração. E isso foi por anos, até eu me encontrar. Quando Jesus passou por mim, ele me enxergou. Talvez ele me enxergou já seca por dentro e por fora, sabe? Eu nem tinha tanta aparência assim, né? Mas assim, ó, realmente, eu era uma pessoa vazia. Porque para mim, Deus era muito distante. Era aquele Deus que estava lá no céu, que eu não tinha esse vínculo de intimidade, que hoje a gente fala tanto dessa proximidade do Pai, e se reconhecer como filhas. Não tinha, eu nem sabia disso. Assim, eu pensava assim, olha, a pessoa que para receber uma oração ou uma reza, né, era só quando estava para morrer, né? Então eu desconhecia esse Deus, eu desconhecia. Mas do momento que Jesus chegou na minha vida, e eu lembro como se fosse hoje, do desejo que eu tinha de conhecer o Senhor, de entregar minha vida para Ele, sabe? Ali foi um descascar de cebola, porque foi muitas coisas, muito processo, muito. Você vai se constrangindo com tanta coisa que o Senhor E olha, Mayara, que eu ainda, até Jesus voltar, estou sendo descascada. Tem muita coisa, né? Nossa, muita coisa. Mas se movemos em fé. Então hoje a minha parte seria muito. A tia estava falando da questão do espírito humano, que é o que ele traz para a nossa vida, né? E eu vou ler aqui só, Gálatas 5, o versículo 3, que ele diz: a imoralidade sexual, todo tipo de impureza e a ganância não sejam nem mesmo mencionadas entre vocês, assim como é próprio de pessoas santas. Nem conduta vergonhosa, nem conversas tolas, nem brincadeiras obscenas, coisas que não são apropriadas, tá? Vai lá em Gálatas, a gente vai trazer esse versículo, mas vai lá e olha, porque ele fala muito do que é o Espírito humano. E o Espírito Santo, eu brinco que a Sofia, cada vez que eu vou lembrar das partes do Espírito Santo, eu pego a musiquinha da Sofia, né? O que o Espírito Santo ele traz? Ele traz bondade, ele traz benignidade, ele traz amor, domínio próprio, vamos lá, me ajuda aí. Mansidão. Enfim, a gente vai destrinchar todas as coisas aqui, mas aí para e pensa. Qual é o fruto que está faltando? Qual é a parte que você tem que abrir e dizer assim, Pai, eu preciso que você entre aqui para eu conseguir ter fé, eu preciso ajustar essa parte. Mansidão. Como é difícil ter mansidão. E principalmente entre os nossos, no nosso relacionamento, no nosso casamento. Como é difícil ter mansidão, sabe? Mas que você tenha fé no Senhor e siga firme nessa fé para que essa mansidão entre na sua vida e restaure o seu casamento, a sua família. Porque como a gente começou falando, né? Bendita é a sua casa, bendita são os seus filhos, bendito é o seu lar. E para ele ser bendito, o Senhor vai precisar passar por você e encontrar um coração de fé. Porque só Ele pode fazer. Sabe que não vai ser feito. Aqui tem em Hebreus ainda, diz assim, ó, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Sem fé, tu não vai conseguir agradar a Deus, porque Deus conhece nosso coração e Ele não quer nada artificial, né? Deus quer um coração sincero. Então, da minha parte, hoje eu quero muito falar, então, eu deixo aqui dito sobre a fé. Busque fé,
porque é através dela que as outras coisas que é daqui para frente Deus vai nos trazer, elas vão ficar mais alicerçadas, porque é através da fé que tu vai buscar aquilo que o teu coração precisa, aquilo que a tua família precisa, aquilo que eu preciso, é se mover em fé, né? Amém. E confie, porque às vezes o que você está passando hoje só vai ser ressignificado através da fé. Porque às vezes a gente tende a o quê? A reclamar. E quando a gente reclama, a gente está alimentando o espírito humano, para não dizer Satanás. Né? Quando a gente fica ali apontando, julgando, reclamando, você está olhando para o problema, você está alimentando Satanás. Então hoje, vou te dar um desafio. Cada palavra que você fosse declarar negativa, você engole e declara algo positivo. Se o teu marido está te incomodando, sem peso no coração, vai lá, escuta um louvor e diz assim, Senhor, eu não consigo, mas eu entrego a ti, porque isso é uma decisão. O perdão, o aceitar, o confiar, o entregar é uma decisão. Pai, eu não tenho força, eu não consigo, mas eu entrego a ti. E eu me calo, e eu abençoo a vida do meu marido. Porque seja feita a sua vontade. Ele é seu filho, Senhor. Eu entrego, eu tiro das minhas mãos e te entrego para que o Senhor faça e tome conta da vida dele. O que eu preciso aprender, Senhor? Me ensina a lidar com essa situação. Porque a gente só quer que a outra pessoa mude, mas a gente não quer aprender a lidar com essa situação. Então, Senhor, eis-me aqui, me ensina a lidar com essa situação para que eu possa viver em paz, na paz do Espírito Santo. A paz que excede todo entendimento, né? E às vezes a gente passa por dificuldade, a gente sempre vai estar em provas aqui nessa vida, né? Mas é aí que a gente é fortalecido na nossa fé. Porque daí a gente consegue confiar mais em Deus. Porque ontem escutei uma irmã minha dizendo assim, será que se a gente não tivesse problema algum, nós lembraria do Senhor? Não. Uau. Mas também não é porque a gente tem que lembrar do Senhor só quando a gente está em dificuldade. O Senhor é digno de ser louvado, adorado, honrado em todo tempo. Todo tempo. E aí volta aquela que a gente começou falando no início, né? Você não tem que lembrar do Senhor como uma válvula de escape. Ele tem que ser a sua vida. A todo momento. Sabe? Ontem, vou contar uma coisa que aconteceu aqui em casa ontem. Geralmente, quando a gente ia fazer um churrasco, ia fazer alguma coisa, a gente ia colocar uma música. E já faz um tempo, né, que hoje, na minha casa, cada vez que a gente vai fazer um churrasco, cada vez que a gente vai preparar uma comida, cada vez que a gente vai ter um momento em família, na verdade, todos os dias, a gente chega e a gente coloca um louvor. A gente vai adorar, a gente vai louvar, porque parou de ser algo que eu procuro e começou a ser um estilo de vida. A todo momento, as nossas conversas são voltadas para isso. O que a gente escuta é sobre isso. Se a gente tem algo para falar, eu estou falando, é natural. Não é uma procura, virou uma parte de nós. Então, se você ainda está procurando, é porque você não vive. Comece a viver. É isso aí. Tem que é viver. Isso. Vamos deixar um pouco para amanhã, né? Porque... Tia, vou te pedir para abençoar o dia dessas pessoas, orar por todo mundo que esteve aqui ou que vai passar, que vai ver essa mensagem e deixar uma oração aí para nós. Então, tá, vamos orar ao Senhor agradecendo, né? Paizinho Santo, amado, chegamos diante da tua presença, Senhor Deus, para te agradecer, Senhor Deus, por mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Está aqui diante de ti, Senhor Deus, fazendo a tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse novo dia, Senhor. Obrigado por esse presente que o Senhor está nos dando hoje, Deus, que é a nossa vida, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, encontrar um coração disposto, Senhor Deus, a exercer a fé, Senhor. Não importa, Senhor, a dificuldade, Senhor Deus, que talvez a pessoa esteja passando, Senhor. Mas que ela possa perceber, Senhor, que isso é para gerar fé, Senhor. Fé, Senhor. Fé em ti, Senhor.
e fé nela, que ela pode todas as coisas naquele que o fortalece, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por hoje, Senhor. Fica conosco, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E ó, para encerrar, eu vou deixar essa palavra. Tudo que pedires em oração, tendo fé, vocês receberão. Então agora sai daqui, dobra teu joelho e vai para a intimidade com ele, tá? Beijo a todo mundo que passou por aqui. Obrigada e até amanhã. Até. Beijo.